Após a luta de Hetsu Kaiô e Katsume Orochi contra Piccolo, Baki se preparava para enfrentar um homem pré-histórico. Baki tinha dificuldades em imaginar o total poder do Piccolo, e isso o empolgava. Hetsu via Baki daquele jeito e falava que ele ia ligar para o Tokugawa para marcar a luta. Baki ouvia aquilo e falava que a primeira coisa que ele iria fazer amanhã era ir direto bater no Piccolo. Hetsu olhava com cara de espanto para o Baki e dizia que aquilo que ele iria dizer agora poderia ofender o Baki. Mas ele falava que após ouvir as palavras do Baki, ele viu um desejo de violência que pertencia ao pai dele, e que era como se ele estivesse na frente do próprio Jirohama, falando sobre sua forma de crueldade e sua sede de destruição. E vimos que alguém tinha chegado até o Piccolo, e esse alguém era o Jack Hama. Jack estralava os dedos e chamava o Piccolo para a luta. Jack falava para o Piccolo ficar de pé, e enquanto o Piccolo ia se levantando, Jack tirava sua blusa e ficava frente a frente com o Piccolo. Piccolo se empolgava com aquilo. Ele estava de frente a alguém que iria proporcionar diversão para ele, mas esse alguém era um tipo completamente diferente dos outros. Era alguém feroz. Jack acertou um soco em cheio no rosto do Piccolo, e a cabeça do Piccolo foi levemente para trás, e o mesmo ficou encarando Jack. Jack se questionava sobre aquilo. Tinha sido um ótimo golpe, e não tinha surtido efeito. Então Jack presume que o Piccolo possui uma estrutura robusta igual a de um touro. Jack viu os dentes do Piccolo e eles não tinham sido afetados pelo golpe. Eles eram como presas. Jack abria sua boca, batia os seus dentes e chamava o Piccolo para morder. Jack falava do quanto ele treinou a sua mandíbula e que as suas mordidas arrancavam um pedaço de cocos, mas o Piccolo era diferente. Piccolo era da era dos dinossauros. Suas presas, pele e densidade eram diferentes e o Jack queria se testar. Piccolo abria sua boca e o Jack também. Aquilo iria ser uma disputa de mordidas. Presas antigas contra presas atuais. Qual seria a mais forte? Ambos avançam e um grande choque acontecia. A história corta para o Baki. Ele ligava para o Tokugawa e falava que iria enfrentar o Piccolo amanhã. Mas o Tokugawa falava que talvez seja tarde demais. Tokugawa falava para o Baki o que ele estava vendo. Baki ficava surpreso e o Tokugawa falava que ele foi ultrapassado. Completamente ultrapassado. Vemos que o Piccolo levanta o Jack, sacode ele e o joga para longe. Jack ia se levantando, sangue escorria em seu peito. Piccolo mastigava algo, e logo víamos que ele tinha arrancado metade do rosto do Jack. Piccolo ia se aproximando do Jack, e Jack se irava. Ele começava a emanar a sua aura. Tokugawa via aquilo tudo e ficava nervoso, pois o Jack estava sorrindo. Ele teve metade do rosto arrancado e não iria desistir. Ele estava como um vulcão em erupção. Piccolo iria morder o Jack mais uma vez, mas o Jack se levanta em uma velocidade absurda e girando seu corpo, Jack acerta um uppercut perfeito. Piccolo voa. Tokugawa se empolga, mas o Jack sentia algo de errado. Jack no passado já tinha destruído vários queixos com esse golpe, mas agora tinha sido diferente. Ele sentia que estava socando um queixo que pesava sozinho 200 kg. Jack não tinha sido capaz de sacudir o cérebro do Piccolo. O golpe não teve efeito. O Dr. Pain aparece ali e ele estava ciente daquela luta. Piccolo fazia a mesma postura que ele utilizou para derrotar o Hetsu Kaiô. E o Dr. Pain fala que com apenas 2 socos, o Jack fez o Piccolo utilizar aquela postura. Baki e Hetsu estavam chegando na arena subterrânea. Eles viam a porta destruída, mas continuavam seguindo, até que Baki pisa em um frasco. E logo vemos que o corredor estava cheio deles. Eles logo sabem quem deixou aquele rastro e vão seguindo ele. E quando chegam na arena, eles veem o Piccolo avançando na direção do Jack. E o Jack, de braços abertos, aceita o ataque. Um grande choque acontece. Todos ficam surpresos e vemos o Jack tranquilo. Ele redirecionou o ataque e jogou o Piccolo na arquibancada. Tokugawa e Dr. Pain ficavam surpresos. Hetsu e Baki também. Baki pensava sobre tudo aquilo, pois ele era sempre elogiado por nunca deixar ninguém passar na frente dele. Ele estava vendo seu irmão ultrapassá-lo, e isso o irritava de certa forma. Jack segurava o Piccolo pela cabeça e o jogava de cara na arquibancada. Em seguida o levantava e o jogava na arena. Jack começava a dizer que ele não tem nenhum interesse em mulheres, vinhos chiques, comidas, dinheiro e sucesso. O que realmente interessava o Jack, o que fazia ele viver, era a vontade de ficar ainda mais forte. Jack treinava implacavelmente até se mijar. Ele sofreu fazendo alongamento ósseo, e todo esse esforço é em busca de poder. E mordendo a orelha do Piccolo, Jack dizia que iria mostrar para ele o que era a era moderna. Jack arrancava a orelha do Piccolo, cospe ela e a chuta na direção do Piccolo. Mesmo o Piccolo, que nunca se olhou no espelho, poderia saber que aquele pequeno pedaço de carne pertencia a ele. Piccolo se irava. Ele não iria permitir isso. Piccolo não iria perdoar ele. Jack iria atacar, mas quando ele acerta o Piccolo, ele fica surpreso, pois o Piccolo não saiu do lugar. Jack perguntava para si mesmo se o Piccolo tinha desviado e por que tinha tanta poeira no ar. Jack não entendia aquilo e o Hetsu perguntava para o Baki se ele tinha visto aquilo.
E o Bak diz que sim. Jack avançava e soltava um poderoso chute. A poeira subia. Jack se espantava com o barulho e perguntava para si mesmo se ele tinha golpeado o ar. Pico aparece do nada na frente do Jack. E o Jack chuta o Pico mais uma vez. Porém, o mesmo barulho se repete e o Pico sai de dentro da poeira. Jack ficava confuso com tudo aquilo, até que ele entendia. Jack tinha acertado o Pico e ele voou por 10 metros até a barreira, pulou e voltou como se nada tivesse acontecido. Todos ali ficavam espantados, e o Jack se lembra de um gato, pois o felino possui suas garras, presas, visão especializada e flexibilidade, muitas armas que o homem não possui. E que em uma jaula, o homem que enfrentasse um gato iria precisar de armas, porque em todos esses quesitos, o gato é superior. Jack entendia que mesmo nos tempos dos dinossauros, o Pico, que era para estar indefeso, vivia como um predador. Os dinossauros eram burros e lentos, incapazes de seguir os movimentos do Pico. Pico era como um gato. Pico avançava e pela primeira vez na vida do Jack, Jack implorava a Deus pela sua vida e pela vitória. Pico acertava o queixo do Jack e enquanto o Jack ia para trás, Pico acertava um overhand. Jack ia caindo de cabeça, mas Pico encurtava a distância e mandava um upper. Jack voava, Pico avançava e soltava um direto poderoso. O golpe foi tão forte que o Jack teve a sua mandíbula destruída. Jack batia de costas na mureta e Pico rapidamente parava na frente do Jack. Jack tinha sido derrotado. Pico fazia sua dança da vitória e todos ali ficavam nervosos, pois sabiam o que iria acontecer. Pico começava a chorar e o Hetsu dizia que o Pico respeita o seu oponente. E depois da vitória, ele diz adeus, porque seus oponentes são devorados. Hetsu caiu, Katsumi Orochi e agora o Jack. Tokugawa não aguentava ver aquilo e eu começava a chorar. Pico ia se aproximando do Jack e parava na frente dele. Bak se preparava para atacar, porém Pico parava. Ele via uma vespa gigante e isso deixava ele em choque. Pico se virava e ia para o outro lado da arena e ninguém ali entendia nada. Ele nos é mostrado um flashback de quando o Pico era criança, onde ele estava sendo incomodado por uma vespa, até que ele a matou e em seguida a comeu, mas de repente ele sentiu um grande choque. É como se lavas de um vulcão estivessem explodindo na sua boca, e depois de um certo tempo, ele não conseguiu se mexer, e daquele dia em diante, Pico entendeu que tem certas coisas que mesmo depois de mortas, elas não morrem. Pico sentia que o Jack poderia estar escondendo algo, então se sentou no outro lado da arena e ficou quieto. Bak e o Tokugawa se aproximavam do Jack, e quando o Tokugawa encosta no Jack, um grande choque acontecia. Todos ali ficavam surpresos, sangue começava a escorrer e víamos que a mão do Jack tinha se chocado. E se o Tokugawa fosse um pouco mais alto, ele teria sido acertado. Bak começa a falar e percebe que se o Pico fosse comer o Jack, Jack iria perfurar os ouvidos do Pico com seus dedos, e a parte inferior do cérebro do Pico iria ser acertada. Hetsu fala que se isso tivesse acontecido, as coisas teriam sido bem diferentes. Jack estava derrotado, mas mesmo assim, ele guardava uma carta na manga. A história corta para o hospital, onde o Jack estava deitado em uma maca e vemos que o Kureha tinha cuidado dele. Após isso, Tokugawa fala que o Kureha terminou rápido demais e pergunta se isso é um mau sinal. Kureha fala que não e diz que fez tudo o que ele pôde e que agora eles têm que esperar. Tokugawa fala para o Kureha o que o Jack fez quando estava inconsciente e Kureha, ao ver aquilo, começa a falar de uma história. Era um conflito selvagem e a punição para os prisioneiros de guerra era ser executados. No início das execuções, o líder dos desertores disse: "Se você quiser cortar a minha cabeça, então vou pegá-la e fugir." Ele ainda disse que ele ia passar pelos seus homens, e todos aqueles que ele passasse iriam ser livres. Os soldados riram de toda aquela situação, porém quando ele foi executado, ele começou a correr e passou por todos eles. E após o Kureha contar essa história, uma enfermeira abre a porta e diz que o Jack fugiu. E vemos o Pico com uma cara de surpreso ao ver aquilo que estava na sua frente. Jack pede desculpas e enquanto pisa na cara do Pico, ele fala que eles irão continuar. Vemos que foi um poderoso chute, e Jack continuou pisando no rosto do Pico, onde o impacto era tão forte que chegava a quebrar a mureta da arena. Pico ficava sem entender aquilo. Pico estava acostumado a lidar com criaturas 10 vezes maiores do que ele, mas o que fazia o Pico fugir não era a força ou poder do Jack, e sim quem ele era, pois o Pico nunca tinha enfrentado um homem assim, um homem que voltou dos mortos. Pico saía correndo do Tokudomo, mas mesmo estando com medo, ele tinha o seu orgulho. Ele não poderia fugir, e parando na frente do Jack, ele solta um poderoso grito. Depois disso, víamos tudo aquilo pela perspectiva do Jack. Ele seguindo o Pico até o lado de fora e ficando na frente dele. E após o Pico gritar, Jack se lembra de ter sido atacado pelo Pico. Em seguida, ver o céu e os prédios. Depois outro ataque e ver os prédios novamente.
A história corta para algumas pessoas que falavam sobre o que viram, e após cada um dar uma opinião diferente, nós realmente vimos o que aconteceu. Piccolo tinha acertado um soco tão forte no Jack que fez ele girar várias vezes no ar e bater de cara no chão quando caiu. Um tempo depois nos é mostrado o Jack acordando e ele estava em uma maca, e o Dr. Pain e o Tokugawa estavam lá. Jack olhava para os lados e o Tokugawa falava que o Jack estava no hospital. Jack olhava sério e o Dr. Pain fala que era o Jack não fazer isso. Tokugawa complementa dizendo que o Jack já fez o suficiente. Jack fica sério e enquanto o Dr. Pain e o Tokugawa tentavam convencer o Jack a não ir de novo, Jack se levanta e vai para o corredor, mas o Baki aparece e fala com o Jack. Baki pergunta para onde o Jack vai e antes dele responder, Baki começa a falar. Baki diz que entende o espírito do Jack, que entende o seu sofrimento e fala que está dizendo aquilo não só por eles serem irmãos, e sim porque eles nasceram para lutar, e fala que agora acabou. Jack passa pelo Baki e o Baki grita o nome do Jack e fala que a luta acabou para o Jack. E vemos o que aconteceu depois que o Jack foi nocauteado. Piccolo tinha pegado o corpo do Jack, escalou um prédio com ele, tendo todo cuidado para não machucar o Jack, e quando chegaram no topo, Piccolo amarrou o Jack e o deixou pendurado de cabeça para baixo. E após ouvir tudo aquilo, Jack fica em choque, e Baki fala que o Piccolo não enterrou o Jack, ele tinha cuidado do Jack, porque o Jack não era seu inimigo, e sim a sua refeição. Jack fica nervoso ao ver aquilo e solta um poderoso grito, um grito de dor, pois ele tinha sido derrotado. Jack contra Piccolo foi uma luta insana, que nos mostrou que mesmo que o Baki não interaja muito com o Jack, ele não só respeita como também se importa muito com ele, intervindo mais de uma vez para poder salvar a vida do seu irmão. Piccolo ainda iria enfrentar aquele que seria um dos seus maiores desafios, o campeão da arena subterrânea. Uma luta brutal com consequências marcantes estava prestes a acontecer, e em breve eu irei trazer a narração completa dela aqui no canal. Sendo assim, se inscreva no canal se não for inscrito e ative todas as notificações para ser avisado quando sair os próximos vídeos. Irei estar deixando o link da playlist com mais narrações na descrição e um vídeo do Jack na tela final. E antes de fechar o vídeo, comenta a frase "Mordida cabulosa", assim eu vou saber quem assistiu o vídeo até aqui e deixar confuso quem ler os comentários. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.